O assunto que nós vamos compartilhar nesta noite é com Deus andar. De manhã nós vamos sobre andar com Deus, nós vamos falar sobre com Deus andar. Vamos ler Gênesis capítulo 5 e o verso 24, e depois Colossenses capítulo 3, do 1 até o 17, na pregação do Evangelho, e nós vamos ver que é uma bênção andar com Deus e com Deus andar. Gênesis capítulo 5 e versículo 24, e em seguida nós vamos ler Colossenses 3, do 1 ao 17. Gênesis 5, verso 24 diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E agora Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17, e você deixa a Bíblia aberta em Colossenses, que é o texto que nós vamos explanar assim na permissão do Senhor nesta noite. Colossenses capítulo 3, do verso 1 até o verso 17. Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, incircunciso nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor os perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esteja a paz de Cristo arde em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Até aqui que o Senhor abençoe os nossos corações. A leitura é longa, mas a mensagem vai ser curta. Não vamos demorar, porque 17 versículos demorariam um bom tempo para explanar esses 17 versículos. Mas nós vamos observar apenas aquilo que nós queremos falar nessa noite sobre com Deus andar. E uma coisa que eu tenho observado é que a pessoa que anda com Deus hoje, nos nossos dias, ela não é a maioria. Ela está acima da média. Ela está acima da mediocridade. Porque a média das pessoas hoje, elas estão querendo andar por si só e não andar com Deus. Então você, como uma pessoa que deseja andar com Deus, que almeja andar com Deus, você já está acima da média, você já é uma pessoa diferente. Porque andar com Deus hoje é ser uma pessoa que tem um diferencial. É uma pessoa que hoje, de fato,
veste a camisa do Senhor e quer de fato seguir e servir ao Senhor, porque é uma vida que é diferente, é um destaque na multidão, é uma bênção andar com Deus. Uma coisa que me chama a atenção na vida de Enoque é que quando nós lemos a palavra do Senhor, Enoque ele não fez nenhum milagre, ele não abriu o mar vermelho, ele não ressuscitou nenhum morto, ele não andou sobre as águas. Enoque ele não fez nenhum milagre e o seu nome está escrito lá na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11, e verso 5, dizendo que Enoque andou com Deus. Por isso ele se tornou um herói da fé. E hoje nós também temos esse privilégio e essa oportunidade estendida a todos nós, a cada pessoa, a cada homem, a cada mulher, que também andar com Deus. Enoque foi um diferencial. Ele estava acima da média da sua época, porque ele andou com Deus. E quem quer andar com Deus tem grandes bênçãos. São os heróis da fé dos nossos dias hoje. O texto que nós lemos nos anima a buscar a cada dia andar mais perto de Deus, andar mais próximo de Deus. Porque Colossenses 3 diz que nós morremos para a nossa vida e agora nós vivemos para Cristo. E aí, irmãos, o maior milagre da vida é o nascimento. O nascimento é inexplicável. Quando uma pessoa se forma no ventre da sua mãe. E o maior mistério da nossa vida também é a morte, porque não é somente o nascimento. Do nascimento até a morte, nós estamos constantemente vivendo a presença de Deus na nossa vida. E uma coisa que é interessante, que o texto que lemos diz que nós temos uma condição de mortos para os nossos alvos, objetivos e desejos, e vivemos agora para servir ao Senhor, para andar com Deus, para viver o que o Senhor quer de cada um de nós. Nós temos nossas atividades normais, o lazer, o trabalho, a nossa fé, nós temos a obra do Senhor, mas nós estamos mortos para os valores desse mundo e vivemos agora para servir a Cristo. Isso é simbolizado pelo que o apóstolo Paulo diz aqui em Colossenses. Nosso viver agora é diferente, andar com Deus faz toda a diferença. E algumas características do velho homem muitas vezes querem ressuscitar, e aí é nesse momento que nós precisamos morrer para os nossos desejos e servir ao Senhor, morrer para a nossa vontade e fazer a vontade de Deus agora. E agora, irmãos, para estarmos próximos de Deus, o texto diz que nós temos que pensar nas coisas que são lá do alto, nas coisas lá do alto. E pensando nas coisas lá do alto, nós observamos que nós estamos vivendo uma grande conquista a cada dia. Provérbios 16, no verso 32, diz que o homem que consegue dominar a si mesmo, ele é mais rico do que o homem que conquista uma cidade, que ganha para si uma cidade, que vence uma batalha, porque ele tem domínio próprio, ele consegue vencer a maior luta da sua vida. Quando nós andamos com Deus, nós temos uma vida renovada. Quanto mais perto de Deus você anda, mais renovada é a sua vida, mais longe da natureza terrena nós vivemos, isso significa renovação. E aí o Senhor que nos dá essa oportunidade para demonstrar que nós temos essa vida renovada. Eu gostaria de ver nessa noite, brevemente, 3 características de uma vida renovada por causa de aproximação do Senhor, porque você anda com Deus, porque você anda próximo de Deus. E essas 3 características são simples no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Essas 3 características podem ser parte da minha vida e da sua vida, como foi da vida de Enoque, de Paulo, de Noé, foi da vida de grandes homens que serviram ao Senhor, grandes mulheres que serviram a Deus. E você pode também ter essas 3 características na sua vida. Essas 3 características nós vemos em Colossenses é vinda do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, uma característica de quem anda com Deus é que a sua vida tem misericórdia. Nas suas atitudes, você é rico em misericórdia. Você tem misericórdia em agir com o próximo e demonstrando assim que Deus tem misericórdia por cada um de nós. E a misericórdia de Deus ela é grande. São as causas que nós nos temos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Segunda característica de quem tem uma vida renovada por andar com Deus é que a nossa vida começa a ter humildade. Nós começamos a enxergar que
de fato nós não somos nada e que Deus é tudo, e que uma apendicite pode nos destruir, que uma gripe pode nos derrubar, que uma bactéria, um vírus, que nada pode nos matar. Somos muito frágeis. Aí nós começamos a entender que nós temos que ser humildes, que Deus é todo poderoso, mas nós somos fracos. Terceira característica de quem anda com Deus é que é uma vida que tem amor. E esse amor é uma forma de nós demonstrarmos que nós recebemos de Deus todas essas características. Isso tudo é resultado de andar com Deus, sermos parecidos com o Senhor Jesus, temos esses frutos em nossa vida. E a primeira característica das três que nós vamos ver é a misericórdia. Veja Colossenses capítulo 3, verso 12. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. A misericórdia ela faz parte da vida de quem imita o Senhor Jesus, de quem anda com Deus. Isso é conhecido de forma maravilhosa, porque todos nós estamos sendo trabalhados por Deus como uma pedra bruta para ser transformada num diamante. O alvo que Deus tem para a vida de cada pessoa é ser parecido com o seu Filho, o Senhor Jesus. Nós chegamos aqui hoje e já estamos sendo trabalhados para ficar mais parecidos com o Senhor, através dos sinos, através das orações, através da mensagem, através da comunhão. Tudo Deus usa para trabalhar na sua vida, para você sair de uma pedra bruta para um diamante, para uma lapidação, seja as circunstâncias, seja as lutas, seja as provas, seja os problemas, tudo isso Deus está trabalhando na nossa vida. Então muitas vezes nós perguntamos: por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Mas a pergunta que Deus gostaria de ouvir é: para que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Para que o Senhor quer que eu passe por esse problema? Para que eu estou passando por essa prova? Para ficar mais parecido com o Senhor Jesus, para ser moldado. Por isso, irmãos, cada filho e filha de Deus está sendo transformado à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Isso dá trabalho, porque conforme nós andamos com Deus, Deus vai trabalhando, e Deus vai lapidando, vai mudando, vai nos ajustando a sua vontade. Você é a única demonstração de Deus em alguns lugares que você está no seu serviço. Você é o sal, você é a luz, você é a única demonstração de Deus lá na faculdade, lá onde você passa, que as pessoas vão olhar para você e vão ver que você é diferente, você tem misericórdia. Por isso, irmãos, você vai mostrar aos homens o Deus de grande misericórdia, que você serve também tem misericórdia. E como que nós temos misericórdia? Pelo modo que nós agimos, pela forma que nós agimos com as pessoas que estão ao nosso redor. Como que nós temos misericórdia e nós refletimos a imagem de Deus através da misericórdia para com as outras pessoas? Nós podemos medir o nível da nossa misericórdia com uma toalha molhada no chão do banheiro. Quando você pega aquela toalha molhada no chão do banheiro, você fala o quê? Eu vou te matar. Quem foi que deixou essa toalha aqui? Eu vou arrancar o seu braço, eu vou trucidar você. Por que essa toalha está aqui todo dia? Misericórdia zero. Você não teve misericórdia nenhuma. Não é mais fácil pegar aquela toalha, pendurar lá e falar assim: ó Senhor, obrigado, porque ele deixou essa toalha aqui, ela deixou essa toalha aqui. Obrigado porque eu tenho uma toalha. Na África o pessoal se enxuga com folha de bananeiro, como o Gênesis falou. Então nós hoje temos que agradecer a Deus, porque nós temos uma toalha, e a misericórdia zero. Como que está o medidor de misericórdia nosso? 0%. É importante nós observarmos que a misericórdia na nossa vida, quando nós andamos com Deus, nós somos renovados. E somos renovados a ponto de mostrar para as pessoas que as misericórdias do Senhor, elas se renovam na nossa vida a cada dia. Quanta misericórdia Deus teve com você e comigo, até você receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Deus batia na porta assim, aí você falava: não, eu não quero, que vou seguir a Cristo nada, quero saber de Deus, não. E Deus continuou batendo na porta. Teve misericórdia após misericórdia, dia após dia. É que o dia o Espírito Santo tocou no seu coração e você falou: quero receber o Senhor Jesus como meu Salvador. E naquele dia você observou que as misericórdias de Deus, elas não têm fim. Elas, como distam o Oriente do Ocidente, assim são as misericórdias do Senhor.
Você tem muita misericórdia de Deus na sua vida, e você pode agir com misericórdia para com o seu próximo. Irmãos, Deus em Colossenses está nos falando com a sua doce e suave voz: revestivos, pois, como eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia. E aí, isso vai andar com Deus, ter misericórdia daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Misericórdia em casa, misericórdia no trânsito, misericórdia no serviço, misericórdia em todos os lugares, misericórdia com os nossos filhos. Quantos dos nossos filhos não queriam ser um cachorrinho puro? O cachorrinho ele lambe, você brinca, você aperta, você beija ele senta no seu carro. Nosso filho chega e diz: sai daqui, acabei de lavar o carro, você vai sentar aqui por quê? A gente dá gravatinha para ele, pro cachorrinho, dá perfuminho, gasta um dinheiro tremendo no cachorro. E nosso filho fica com aquela vontade de ser um cachorro. Fala: oh meu Deus, eu fosse um cachorrinho, meu pai tinha mais misericórdia comigo. E muitas vezes nós temos misericórdia com o nosso próximo, mas temos misericórdia com os nossos bichinhos. Por isso, irmãos, em primeiro lugar, uma vida renovada que anda perto de Deus, a primeira coisa que nós temos, a primeira característica é misericórdia. Misericórdia dos nossos relacionamentos. A segunda característica é a humildade. E a humildade é reconhecer que somos pequenos diante da grandeza de Deus. Por quê? Porque Deus é grande, mas nós somos pequenos. E a humildade tem um provérbio interessante: se o orgulho precede a queda, o orgulho vem antes da queda, a humildade precede a honra. Quando você é humilde, você é honrado, você é reconhecido por Deus, reconhecido pelo seu serviço. E aí, a humildade é uma característica do Senhor Jesus Cristo. Quando nós andamos com Deus, nós somos humildes. Colossenses diz que não existe mais distinções em nossa vida, não existe mais distinções em nenhuma situação nossa. Por quê? Porque as distinções raciais, econômicas, sociais e religiosas, elas desaparecem. Lá no versículo 11 diz: não tem mais grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porque agora Cristo é tudo em todos que andam com Ele. Então, quando nós estamos em Cristo, não tem mais distinção de raça. Todos nós somos importantes para Deus. Antigamente o judeu ele tinha uma distinção: primeiro o judeu, depois o gentio, primeiro o homem, depois a mulher. Agora não, todos nós somos iguais aos olhos de Deus, almas preciosas, pessoas que têm um grande valor para Deus, a ponto de Deus ter enviado o seu Filho, o Senhor Jesus, para dar a vida por mim e por você, porque Deus nos amou. E aí, quando nós olhamos esse texto, esta humildade é seguida de bondade e mansidão, que faz a diferença, que muda nossas atitudes em todo o nosso viver, como nós vemos aqui em Colossenses. O Senhor Jesus ele foi o maior exemplo de humildade para nós. Ele foi humilde, ele sendo Deus Todo-Poderoso, ele se fez carne e habitou entre nós, para que mesmo nós não o amando, mesmo nós virando as costas para Ele, Ele nos amou e deu a sua vida por cada um de nós. Estava lendo uma história que o Russell Shedd escreveu em um dos seus livros. Ele fala sobre humildade, e ele cita um casal da sua igreja, que o marido foi trabalhar no México, e a mulher ficou aqui no Brasil com os seus 2 filhos pequenos. E o casal estava casado há 5 anos. E aí o Russell Shedd disse que aquele homem foi trabalhar no México, e a mulher ficou aqui no Brasil cuidando dos 2 filhos dele. E aí lá no México ele conheceu uma japonesa. E aí ele manda um telegrama para aquela mulher e diz assim: olha, eu me apaixonei por essa japonesa, eu vou embora para o Japão com essa mulher, e eu não vou voltar mais para casa. E aí aquele casamento foi destruído, a mulher ficou muito triste, seus filhos perguntavam: mamãe, quando que o papai volta? E a mamãe dizia: olha, o papai não volta mais para casa, o papai foi embora com outra mulher. Aí lá no México, ele foi embora para o Japão com aquela japonesa. Chegou lá no Japão, ele teve 2 filhos com aquela japonesa. Daí ele escreve para essa mulher aqui no Brasil e diz assim: olha, aqui nós não temos condições de manter os nossos filhos, porque aqui tudo é muito caro, não tenho condições de dar estudo, dar educação. Eu posso mandar os meus 2 filhos aí para você cuidar? E aquela mulher diz: manda eles para cá, que eu cuido deles. E aquele homem manda os 2 filhos que ele teve com outra mulher, para sua ex-mulher aqui no Brasil, cuidar dela, daquelas 2 crianças.
E aí, passando 4 anos, aquele homem mandou outro telegrama para essa mulher e diz assim para a mulher: olha, eu estou com câncer em estado terminal e eu não tenho seguro aqui, eu não tenho condições de cuidar aqui da minha esposa, eu vou morrer, eu posso mandar a minha mulher aí para você cuidar dela para mim? E aquela mulher diz assim: manda ela para cá. E aí o seu chefe diz: isso é uma vida transformada, que foi renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quantos de nós faríamos isso hoje? Ninguém faria isso. E aquela mulher cuidou da ex-mulher, tomou seu marido, dos 2 filhos e os 2 filhos que ela tinha. E hoje nós observamos que humildade é uma vida que está próximo de Deus, que anda com Deus, porque nossa natureza terrestre não tem condições de fazer uma coisa dessa. E aí o seu Shelley diz no seu livro que isso foi o maior exemplo de humildade que ele já havia visto. Irmãos, humildade é ter um coração que anda com Deus, cheio de bondade. Humildade significa não se revoltar quando somos desprezados. E muitas vezes nós nos revoltamos quando somos desprezados. Você se preparou tanto lá no serviço, se capacitou, estudou, tem todas as condições, e o seu diretor coloca outra pessoa lá no cargo que você tanto almejava, e você se sente desprezado. Humildade é você não se sentir mal, porque quando somos desprezados nós não podemos nos revoltar, porque o maior desprezo sofreu o nosso Senhor Jesus. O maior desprezo sofreu por nós, foi humilhado, foi escarnecido e não abandonou aquela cruz que deu a sua vida por mim e por você. Por isso, é não se achar melhor do que os outros, é andar com Deus. Em terceiro e último lugar, terceira característica é o amor. Vamos ver Colossenses capítulo 3, versículo 14. Colossenses 3, 14 diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Assim como Enoque andou com Deus e foi renovado, uma característica de quem anda com Deus é o amor. O amor nos ajuda a suportar uns aos outros, dar suporte, apoiar. Às vezes nós ficamos pensando como as irmãs imaginam como é difícil suportar se não fosse o amor. E as irmãs começam a pensar assim: como é difícil suportar todos os dias este homem que não é a mesma coisa que era na época do namoro. Agora ele não abre mais a porta do carro para mim, ele não fala mais poesia para mim, ele não me deixa bombom na mesinha com um bilhetinho todo dia de manhã assim: eu te amo. Mudou, casou, mudou. O namoro era uma pessoa, casou, virou outra. Como é difícil suportar se não fosse por amor. O amor, ele supera tudo isso. Por amor nós suportamos tudo isso. Aí os homens, os irmãos ficam pensando: como é difícil suportar essa mulher. Não tem mais diálogo. Agora parece a incrível Hulk, vive gritando dentro de casa. Quando fala comigo é porque a máquina de lavar quebrou, o liquidificador deu defeito, ou o varal quebrou, ou a resistência do chuveiro queimou. Só fala comigo quando é melhor. Quando ela chama a gente já segura a carteira e já vai ser: alguma coisa queimou, alguma coisa quebrou, o que aconteceu? Mas por amor, suporta tudo isso. Não desanimando a canal para casar, não é assim todo mundo não, o meu é diferente. O meu é bem sapura. Lá ainda tem amor ainda, todo dia. Assim. Mas irmãos, quando nós observamos como nós suportamos nossos filhos, quando é pequenininho, bonitinho, beteguinho, tio, vai crescendo, vai virando uma figurinha difícil. Como é difícil suportar aquela cunhada que vai na sua casa com 3 filhos, come tudo que tem na sua geladeira, não lava um copo e vai embora. Não que aconteça isso com vocês aqui. Mas o amor nos faz suportar tudo o que nos acontece. Por que Deus permite essas situações difíceis na nossa vida? Para nós podermos exercer o amor. Porque quem anda com Deus tem amor. Quem anda com Deus supera essas situações complicadas, supera gente complicada, supera uma série de coisas. Por quê? Porque nós andamos com Deus. E Deus coloca gente complicada na minha vida e na sua vida para nos moldar em amor. Situações que nós enfrentamos,
pessoas que nós conhecemos, nós temos que amar essas pessoas do jeito que elas são, e suportar essas pessoas, porque Deus é a imagem e semelhança de Deus nessas vidas, e nós temos essa facilidade de suportar com amor. O amor é a maior qualidade que nós recebemos de Deus na nossa vida, porque Deus é amor, Ele quer que você também tenha amor. Uma característica de uma vida de quem anda com Deus é que essa vida tem amor, é uma vida renovada, renovação a ser moldada por Deus, e nós andamos com Deus. Isso faz a gente se tornar uma pessoa amorosa, andar com Deus. Viver com quem anda com Deus é bênção pura, e para suportarmos uns aos outros, Deus nos dá o seu exemplo. Deus nos amou. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando nós lemos Romanos 5,8, a palavra de Deus diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pessoas pecadoras, sendo nós ainda erradores, pessoas que virávamos as costas para Deus. Mesmo assim o seu amor foi provado. Deus não esperou que eu melhorasse, não esperou que eu ficasse bonzinho, que eu parasse com todos os vícios, que eu tivesse uma pessoa perfeita para me amar. Ele me amou mesmo com as falhas, com os defeitos, com as sérias dificuldades que eu tinha. Por isso que nós observamos que o amor é o que nos constrange a também anunciarmos que esse Deus ama todos nós, independente do estado que nós estivermos. Deus continua nos amando, porque Deus é amor. Isso é muito precioso. E o instrumento que Deus usa para nos transformar em pessoas que vão suportar uns aos outros, dar suporte uns aos outros, é a sua palavra habitando ricamente em vós. É o que diz Colossenses 3,16, a parte A: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu achei interessante esse versículo, porque habitar ricamente quer dizer habitar dentro do coração de cada um de nós a palavra de Deus. Por que eu digo isso, irmãos? Como se pela palavra o Senhor Jesus falasse conosco. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós esquecemos rápido. Nós temos a facilidade de esquecer aquilo que nós ouvimos. Passa 10 minutos e nós já esquecemos. Mas habitar a palavra de Deus é você ouvir a palavra de Deus e não esquecer aquela palavra até que essa palavra faça um efeito dentro do nosso coração. É não esquecer a palavra de Deus. O texto diz que bom é que a palavra de Cristo habite em nós até fazer o seu efeito. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai habitar no nosso coração até que ela faça o efeito que Deus quer que ela faça. E qual é o defeito que a palavra de Cristo vai fazer? Essa palavra começa a fazer mudanças na nossa vida. Foi ouvindo a palavra de Deus que um dia eu me converti. Foi ouvindo a palavra de Deus que um dia você começou a andar com Deus, que você se converteu. Um dia um vai lá e prega uma palavra, outro dia outro vai lá e prega outra palavra, e a palavra de Deus vem penetrando no nosso coração, e ela habita no nosso coração até fazer mudanças. Agora, uma coisa interessante: seja pequenas mudanças ou grandes mudanças, Deus sempre faz isso com amor. E eu não sei o tamanho da mudança que Deus vai fazer na sua vida, mas Deus está trabalhando no nosso coração a cada dia que nós ouvimos a palavra. Quando você abre a Bíblia e você lê esse texto, Deus já começa a habitar com a sua palavra dentro do seu coração e começa a fazer algumas mudanças, algumas transformações. Muitas vezes nós começamos a melhorar no domínio próprio, na mansidão, na misericórdia, no amor, que a palavra de Deus vai transformando a nossa vida. E aí, Deus quer renovar a nossa vida. Se você já anda com Deus, que Deus abençoe que você continue andando com Deus, que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração, e esse coração seja repleto da palavra, para que você continue andando, dando fruto, trabalhando, servindo o Senhor com alegria. Se você é uma pessoa que ainda não anda com Deus, você pode começar a andar com Deus, buscando o Senhor na sua vida. E se você já andou e parou, o momento que Deus está de braços abertos para você voltar é hoje. Volte a andar com Deus. Deus quer você dentro da sua casa. Deus tem amor suficiente para esquecer o que passou e colocar uma pedra no passado e daqui para frente continuar de mãos dadas com o Senhor, andando com Ele e glorificando o nome dEle.
Que Deus abençoe que você possa andar com Deus a cada dia. E Deus usa vários recursos para nos renovar. Ele usa a sua palavra, Ele usa a igreja, Ele usa os louvores, um hino que nós escutamos, para que você possa ser renovado. Deus usa todos os recursos para que, assim como Enoque, cada um de nós aqui possamos andar com Deus. Que essas características de uma vida de quem anda com Deus faça parte da vida de cada um de nós. Que possamos ter, de fato, misericórdia para com os outros, para com o próximo, para com aqueles que estão ao nosso redor, principalmente. Que mais nós amamos, que estão ao nosso lado, que nós possamos estender essa misericórdia na vida deles. Que Deus nos abençoe a podermos ter humildade e reconhecermos que precisamos do Senhor a cada dia. E que Deus nos abençoe a ter bastante amor. Que Deus ajude que você possa andar com Deus. Que você possa perguntar para o Senhor: quais áreas da minha vida Deus precisa mudar? Quais áreas da minha vida eu preciso estar mais perto de Deus para andar com Deus? Que Deus possa te ajudar a ser moldado e trabalhado com o Senhor. Amém. Amém.